Então a gente começa a falar na seção 5.3 da primeira lei de Newton. Bom, antes de Newton, acreditava-se que uma força era necessário para se manter um corpo em movimento com velocidade constante, certo? E que um corpo estaria em seu estado natural somente quando em repouso. Para eles fazia muito sentido, certo? Porque todos os objetos que eles lançavam lá, eles paravam de uma hora para outra. Então era natural se pensar no século XVIII que realmente, se não houvesse força, o objeto então estaria no seu estado natural, que era em repouso. À época, tais ideias eram razoáveis, já que, como eu disse, todo objeto tendia a diminuir sua velocidade e chegar ao repouso. Por outro lado, se você pensar bem, se um disco é lançado em um ringue de patinação, ele percorre grandes distâncias, tá certo? E se essas superfícies forem mais e mais escorregadias, maiores são as distâncias alcançadas antes desse cara parar, ok? Então, nesse sentido, no limite em que a gente pode pensar superfícies extremamente escorregadias, ou seja, superfícies ideais sem atrito, o disco, então, não mais iria diminuir a sua velocidade. Então, Newton foi o primeiro cara a perceber isso aí, certo? Que objetos mesmo tenderiam a permanecer com uma certa velocidade, desde que ele não dissipasse alguma forma aí de energia, no caso, para que a velocidade sua diminuísse, tá certo? Então foi baseando-se nessas observações que se concluiu, né, que um corpo manterá o seu estado de movimento com velocidade constante, sem nenhuma força agir sobre ele, tá certo? Isso nos conduz então à primeira lei de Newton, certo? A primeira das 3 leis de Newton. Hoje para nós parece óbvio, mas na época estava longe de ser óbvio. Então a primeira lei diz o seguinte: primeira lei de Newton. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, se a velocidade não muda, o corpo não sofre nenhuma aceleração. Em outras palavras, né, se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Se ele está em movimento, ele continua em movimento com a mesma velocidade, tá certo? Com o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, certo? A velocidade não muda nem em direção, nem em módulo, nem em sentido. A única maneira de você mudar a velocidade vetorialmente falando é se você inferir uma força, ou seja, inferir aí uma aceleração, tá certo? Essa então é a primeira lei de Newton. Na época isso não era muito claro e foi a ideia, foi das observações experimentais que Newton deduziu. Note que isso é uma lei, tá certo? A lei na física significa que não tem dedução. O cara foi lá, observou e viu que o negócio era assim que funcionava. Por quê? Aí é outra pergunta, quem vai responder são os filósofos, etc. Mas a natureza se comporta assim porque a gente observou e nunca encontrou um contra-exemplo. Sempre foi assim. Então isso se torna uma lei da física, certo? Não tem dedução, não tem outra equação. Não, isso aqui foi... Não, é lei, certo? A natureza se comporta dessa maneira. Ponto. Muito bem.